Eu sou o Daniel Baratieri e você está agora aqui em Atos capítulo 8, resumo. O capítulo 8 de Atos é incrível. Eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo e pedir para você também se inscrever aqui no canal. Você vai estar nos abençoando aí que esse vídeo alcance mais pessoas. No capítulo 8 de Atos, após a primeira morte, a morte de Estevão, no caso ali da igreja primitiva ali, acontece uma perseguição à igreja. A igreja começa a ser perseguida e os apóstolos, os diáconos, a igreja, ela começa a ser dispersada. Uns vão para cá, outros vão para lá, porque começaram a ser perseguidos, começaram a ser mortos, presos. E vai dizer que um que assolava a igreja era o então chamado Saulo, né? Futuramente o apóstolo Paulo. E ele assolava a igreja, pois ele fazia parte do grupo religioso de fariseus. E ele perseguia os cristãos. Ele tinha autoridade para entrar, para prender, para levar preso, para maltratar. Ele tinha esse poder, ele tinha carta para isso. E a Bíblia vai dizer que então ele assolava a igreja. A igreja fugia de Saulo, porque Saulo estava decidido a acabar com os cristãos. Enquanto isso, um dos diáconos que foram escolhidos ali, um daqueles 7 diáconos que foram escolhidos, no capítulo 6, vai dizer que um deles se chamava Felipe. E assim como Estevão, que havia sido morto recentemente, ele era usado por Deus. Ele era um homem cheio do poder de Deus. E vai dizer que ele estava lá em Samaria, uma cidade de Samaria, e lá ele era usado para curar pessoas, lá pessoas eram libertas, lá milagres aconteciam. Felipe estava fazendo uma maravilhosa obra ali em Samaria. E Pedro e João ficam sabendo dessa maravilhosa obra que está acontecendo, dessa salvação de pessoas, desse algo espetacular ali. E Pedro e João vão então para Samaria para ver, para presenciar o que está acontecendo, para fazer parte daquele movimento. Chegando ali, Pedro e João vai dizer que tem um homem que vê os milagres que está acontecendo na cidade, chamado Simão, é um mágico, é um homem que mexe com mágica. E este homem se converte, este homem aceita Jesus. Ele abandona a magia, ele só que veja só que interessante, porque em algum período ele acha interessante o poder de curar pessoas. Eu não sei se ele queria esse poder para ganhar visibilidade ou para ganhar dinheiro. Não sabemos bem exatamente qual era a intenção do coração de Simão, mas vai dizer que esse homem chamado Simão chega para João, para João e Pedro, mas principalmente para Pedro, e vai dizer: me diga quanto que custa que eu te pago. Compre esse dom, esse poder que vocês têm de curar pessoas. De onde vocês vão, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Quantos que custa para ter esse dom? Porque na mente dele ele achou que era só ele pagar e Pedro estenderia a mão sobre ele e ele receberia aquele poder. Mas Pedro vai repreender ele severamente, vai dizer que esse dom não se compra. Esse dom não se pode comprar com dinheiro. E Pedro vai deixar ali duras palavras de repreensão para ele. O poder de Deus a gente não pode comprar. Podemos ter dinheiro suficiente para comprar tudo, mas o poder de Deus, às vezes a pessoa mais simples, a pessoa mais pobre da rua, da igreja, ela tem o poder de Deus na vida dela. Quantas pessoas muitas vezes não têm uma casa boa, não têm um carro bom, mas têm o poder de Deus. Porque o poder de Deus não pode se comprar, ele se recebe aqueles que buscam e aqueles de quais Deus se agrada. E agora, então, meus irmãos, para nós continuar, Felipe ali ainda no capítulo 8, tem também o relato de Felipe e o eunuco. Felipe vai dizer que o Felipe foi transportado pelo Espírito Santo, isso daqui é coisa espiritual, e havia um homem chamado um homem eunuco, e voltando da festa que tinha acontecido em Jerusalém, na sua carruagem, e ele lia o livro de Isaías, o livro de Isaías que falava acerca da morte de Jesus, falava acerca do Messias. E este eunuco, lendo aquele livro e buscando entender, buscando compreender, então o Espírito Santo transporta Felipe para o meio daquele nada, onde aquela carruagem está passando com aquele eunuco. E Felipe corre ali, alcança aquela carruagem
e pergunta para ele se ele entende o que lê. E ele diz que não entende, ele não está entendendo do que está falando, do que estão dizendo ali. E como que ele vai entender se não há quem explique para ele, né? E agora então Filipe explica para ele acerca do que Isaías está falando, do Messias, né, que já havia acontecido, Jesus já tinha vindo, já tinha sido crucificado, já havia ressuscitado, e esse eunuco crê. E aí o eunuco vai dizer: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Filipe vai dizer que ele precisa crer e ser batizado. Veja a importância do batismo nas águas, podemos falar isso outro dia. E aí ele vai dizer: veja, tem uma poça, tem uma água. Eles chegam num lugar onde tem uma água, não sabemos qual o tamanho dessa dimensão de água, mas havia água. E ele vai dizer: o que impede que eu seja batizado? E Filipe vai dizer: nada, vamos lá. E vai lá e batiza aquele homem, e aquele homem volta para sua cidade agora feliz, porque agora entendeu as escrituras, entendeu acerca de Jesus, foi batizado e voltou com a certeza que era salvo. Só um detalhe aqui, que muitas vezes a pessoa diz assim: então eu posso ser discipulado sem ser casado, eu posso ser discipulado sem estar liberto, mas a gente entende, meus irmãos, que aquele eunuco, ele era um homem religioso já. Ele já era um homem temente a Deus, porque ele vinha lendo as Escrituras e ele vinha vindo de uma festa religiosa de Jerusalém. Então a gente entende que ele já era um homem religioso, porém que ainda não tinha visto falar de Jesus. Bom, deixa seu comentário aí para me ajudar nesse texto aí, se você assim desejar. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e nos vemos em Atos capítulo 9.